Mas foi muito legal a sua palestra, cara, porque esse tema que você tratou foi exatamente o tema central que me motivou a entrar na CIP esse ano, né? Então, a gente fica muito preocupado quando a gente vê algumas portas que você vê que só abre para dentro, aí no caso de desespero, ninguém sai daquele recinto, né? Porque no pânico ninguém vai pensar em dar 2 passos para trás, abrir a porta e sair do local, né? Então, assim, a minha motivação entrar na CIP era realmente atuar lá no DGRH, onde eu trabalho, para levantar esses pontos e a gente trabalhar as alterações que são necessárias, né? Infelizmente, a pandemia atrapalhou bastante, porque a gente está de home office, então fica difícil fazer esse trabalho de levantamento, mas eu achei legal que você colocou a questão do orçamento e do projeto, né? Então, você já respondeu em parte a minha dúvida, mas como eu fiquei muito preocupado, eu acho que eu vou perguntar novamente para a gente conversar um pouco mais sobre o assunto, né? Então, como eu falei, eu trabalho na DGRH e gostaria de plantar um projeto para a gente capacitar o pessoal no DGRH para a gente se preparar num caso de incêndio ou de alguma outra emergência, né? Então, as minhas perguntas são: como que a gente pode elaborar um projeto para capacitar as pessoas, para atualizar a identificação visual do prédio, adequar as saídas de emergência, porque eu acho que tem várias saídas lá que a gente precisa mudar, mas eu desconheço a legislação, então não sei se eu estou certo, né? Definir um ponto de encontro, porque eu trabalho na Unicamp há bastante tempo, e eu não sei onde é o ponto de encontro, não. Eu, numa emergência, ia correr lá para a Praça da Paz, mas eu não sei se é o ponto de encontro definido mesmo, né? Não que não tenha, é que eu não fui capacitado, talvez, ou perdi a capacitação. Então, assim, minha última pergunta que tem em relação com essa anterior, em relação a como fazer um projeto, existe alguma regra que exclui a necessidade de um prédio ou de alguma unidade de não ter brigadista ou não ter esses treinos periódicos para sinistro, né, para evacuação do prédio ou mitigar algum princípio de incêndio? Existe alguma regra ou não? Todos os prédios da universidade deveriam ter essas pessoas capacitadas. Bom, é isso. Porque, André, bom, a primeira pergunta lá é em relação ao ponto de encontro, a um plano de emergência lá onde se trabalha, né? O que eu recomendo de início? Porque nesse momento você está sozinho pensando em tudo isso, né? Você está adquirindo conhecimento e aí começa, nossa, e agora? O que eu tenho que fazer? Como que eu vou fazer? Né? E aí, para todos aí também, o que eu sugiro? Primeira coisa a fazer é multiplicar esse conhecimento. De que forma? Buscando a implementação da brigada de incêndio. Porque aí todos os trabalhadores lá, e eu vou falar como é que funciona isso aí dentro da universidade, todos os trabalhadores lá vão começar a ter esse olhar e essa preocupação e querer fazer juntamente com você. Né, adotar essas medidas de segurança, né? O plano de atendimento emergencial, que vai ser previsto o ponto de encontro, os extintores, se estão no lugar certo, quantos tem que ter, né? E como é que funciona hoje a questão da brigada de incêndio? Hoje a Educorpus, todos os representantes de unidades de treinamentos, eles devem fazer a solicitação para a Educorpus ou para a DSTR, né? E a Educorpus está montando as turmas para ser ministrado o curso de brigada de incêndio, tá? E aí, uma vez que a DSTR, o pessoal da seção de proteção contra incêndio, você entra em contato, eles vão até a sua unidade e eles vão ver quantos funcionários tem lá, quantos servidores, os turnos e quantos trabalhadores por pavimento. Baseado nisso, e qual o grau de risco dessa unidade, né? E aí, baseado nisso, ele faz o cálculo e o dimensionamento de quantos brigadistas tem que ter, certo? E aí, a chefia encaminha, né, os servidores para fazer o curso de brigadista lá na Educorpus. Então, esse é um caminho. A outra pergunta que você fez, né? Se todos os prédios têm que ter brigadista. Sim, todos os prédios têm que ter brigadista, né? Onde tem aí um número acima, né, de 4 trabalhadores, já é previsto ter brigadista, né? Lógico que tem a ver carga de incêndio, tipo de atividade, tem algumas coisas envolvidas, mas eu posso dizer aí sem dúvida nenhuma que
todos os prédios da universidade hoje, sim, tem que ter brigadista. Estamos caminhando para isso, tá? Já está previsto isso, como eu disse, já tem vários documentos já aí transitando na DEP, justamente para poder ter os cursos de brigada nas unidades, para que seja liberado o AVCB, também a adequação dos prédios, né? A gente sabe que são prédios antigos aí da universidade e que não dá para quebrar e fazer de novo, mas o bombeiro tem ali algumas recomendações que dá para adaptar para que atenda os requisitos de segurança contra incêndio e o Corpo de Bombeiro possa, sim, liberar o AVCB. Tranquilo? Acho que eu consegui responder as suas duas perguntas. Conseguiu sim, muito obrigado. Parabéns pela palestra. Eu acho que motiva bastante a gente a pensar nos problemas, né? Porque não é só porque não tem incêndio que a gente não precisa pensar neles, né? Porque é aí que mora o perigo, como foi a sua frase lá no final, né? Exatamente. Bom, Obrigado. A lista de perguntas aqui é o Davidson. Pode falar. Davidson? Bom, o próximo depois do Davidson é a Carolina. Depois que o Davidson voltar, daí ele pode fazer a pergunta dele. Carolina, pode fazer a sua pergunta. Bom, a minha pergunta, o Davidson acabou de mandar uma mensagem. Eu continuo ou espero ele? É verdade, eu acho que ele não está com o microfone aberto. Davidson, a gente não te ouviu, Davidson. Se você não conseguir falar, coloca no chat que daí eu leio a sua pergunta. Quer tentar abrir o microfone para falar com a gente? Eu acho que ele está com problema. Carolina, pode fazer a sua pergunta, daí o Davidson escreve no chat e eu leio. A gente não conseguiu ouvir, viu, Davidson? Eu vou liberar para a Carolina, daí você escreve no chat, daí eu leio para você, beleza? Beleza, não ok aqui. Então, pode continuar, Carolina, por favor. Desculpa. Bom, a minha pergunta vai bastante de encontro com o que o André perguntou, e eu ia fazer exatamente o mesmo questionamento, e eu só quero confirmar se para o treinamento de brigadistas, então, o passo a passo é o representante de treinamentos fazer uma solicitação à DSTR com cópia à EduCorp, e depois disso a chefia encaminhar o nome dos interessados? Isso, Carolina, na realidade funciona da seguinte forma, né? Vou tentar ensinar aqui o passo a passo 100% eu não vou conseguir te dizer, né? Porque aqui ali está tendo mudanças, né? Então a EduCorp antes estava funcionando de uma forma e de um tempo atrás mudou-se, aí agora é via EduCorpus, mas o que eu vou te dizer baseado na sequência que eu entendo? Você deve solicitar, por exemplo, orientação à DSTR, né? Inclusive tem o Marcos, né? O Marcos, que ele é o responsável da seção de prevenção e combate a incêndio. O Marcos, ele, lógico, você como cipeira, você já pode levar essa demanda para a sua chefia, para o seu diretor, né? Para que eles entendam, falar, olha, participou como cipeira, a gente está avançando na questão de segurança contra incêndio, tivemos uma palestra falando sobre brigada de incêndio, né? E é interessante, porque baseado no que a gente viu lá na palestra, que todos os prédios da Unicamp têm que ter brigada de incêndio, né? E a gente queria uma visita, né, técnica de alguém da Divisão de Segurança do Trabalho, né, que com certeza é um técnico de segurança, ou o Marcos, que é técnico de segurança e que é hoje o supervisor da seção de proteção contra incêndio. Então, o Marcos, ele vai até a sua unidade, ele faz a visita, né, e ele vai avaliar qual é a carga de incêndio, qual é o tipo de ocupação da sua unidade, e vai fazer, baseado nisso, ele faz o cálculo, né, de quantos brigadistas tem que ter lá, né, e aí ele faz o dimensionamento. Só uma pergunta, esse cálculo, ele é feito pelo número de funcionários ou pela metragem do prédio? Ele é feito pelo número de funcionários e o grau de risco é classificado, né, nas tabelas do Corpo de Bombeiros. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo aqui, ó, uma unidade de ensino, né? E eu digo, vamos trazer uma escola para ficar mais fácil. De acordo com a tabela já determinada pelo Corpo de Bombeiro Militar, ela pertence ao grupo E, né? Que vai estabelecer. O grupo E pertence lá a escolas,
universidades, né, escola técnica e assim vai indo. E lá ele sabe que, lá já está escrito, que o risco lá é baixo. E aí ele vê quantos funcionários tem dentro dessa escola, lá na sua unidade, por exemplo. Baseado nisso, essa tabela do Corpo de Bombeiro diz que até, vamos supor, 10 funcionários tem que ter, um exemplo, né, tem que ter 4 brigadistas. Acima de 10 funcionários, eu tenho 30. A cada grupo de 20 pessoas, trabalhadores, acrescenta mais um. E aí o técnico de segurança que vai fazer essa avaliação e esse cálculo baseado aí nessas referências do Corpo de Bombeiros, entendeu? E aí ele vai dizer, olha, tem que ter tantos brigadistas. Aí provavelmente ele vai mandar um documento para a sua unidade, para a chefia, dizendo, olha, baseado na legislação, aí tem tantos funcionários, né, tem que ter tantos brigadistas. Aí sim ele vai dizer qual é o caminho, ó, vocês vão solicitar via do corpus, vamos ver quando vai ter turma, assim, aí esse é o caminho que hoje eu tenho conhecimento. Entendi. Eu tenho mais algumas questões. Pensando nesse sentido, quando a gente já tiver esse grupo de brigadistas, seria possível haver simulações de incêndio no prédio para treinar realmente todas as pessoas que ficam nesse prédio, tanto os alunos quanto os funcionários e professores? Sim, sim. É previsto, né, na Instrução Técnica 17 que deve-se, no mínimo, uma vez por ano, ter simulados, né, justamente para poder ajustar, né, o que é necessário para, numa situação real, as pessoas saberem como proceder, né, já ali ver quais são as falhas, quais são os erros que ocorreram no simulado, para aprimorar e a questão de tempo também, tempo-resposta, tudo no simulado. Por exemplo, no primeiro simulado que a gente fez, nós levamos 10 minutos para que todos saíssem da edificação. Então, a gente vai avaliar depois na reunião por que a gente demorou 10 minutos. Quais foram as falhas? Vamos corrigir, vamos consertar. Vamos por daqui a 6 meses ou no outro ano, fizemos outro simulado, vamos tentar diminuir esse tempo, e aí a gente vai melhorando, aprimorando cada vez mais, entendeu? Mas, sim, é previsto isso como já na instrução técnica, né? Hoje do bombeiro. Lógico que tem alguns cuidados, né? Igual eu já dei palestra já lá no HC, já me perguntaram, mas tem um monte de paciente acamado e tal, como é que a gente vai fazer? Não, existe alguns cuidados que a gente tem que ter para que esse simulado ele não venha gerar um acidente real, né? Então, mas é previsto sim, com toda a cautela, ter os simulados, né? Márcio, e em relação ao treinamento para socorristas, você sabe dizer alguma informação sobre isso? Olha, o que eu sei dizer, o brigadista ele tem sim um conhecimento de primeiros socorros, básico, mas tem, e que ele passa a ser um socorrista ali, né, com algumas limitações, mas não deixa de ser um socorrista. Agora, eu sei que quem é cipeiro da enfermagem, aqui ali eu tenho acompanhado que eles estão dando alguns treinamentos de primeiros socorros, lá no AFCM também, né? Eu não me recordo agora como é que está funcionando para fazer esses treinamentos lá, mas eu sei que a Faculdade de Enfermagem e o HC está ministrando uns treinamentos de primeiros socorros, né, que de repente o Genésio, o Érico também, pode estar verificando e compartilhando aqui na CIPA, né, para aquele cipeiro que tem interesse de se aprofundar mais na questão de socorrista e tal, ir lá fazer alguns treinamentos, né. Eu só tenho uma última pergunta para analisar meu questionário. Eu gostaria de saber sobre os mapas de risco, qual a influência deles nessa situação de incêndio ou de um possível incêndio, e se ele é necessário para a tirada do AVCB. O mapa de risco, ele sofre uma grande influência, né? Quando a gente faz a avaliação lá dos riscos existentes. E o incêndio é um deles, né? Quando a gente não tem brigada, quando a gente não tem os equipamentos necessários de prevenção e combate a incêndio, quando eles não estão bem dimensionados, quando há falha, quando não tem brigada, enfim, eles entram lá. E aí a gente avalia se o que a gente considera, se é um risco pequeno, médio ou alto, né? E coloca lá dentro do mapa de risco. Agora, ele não é um critério para o AVCB, tá? Ele não entra como critério. Que, na realidade, o AVCB
ele vai específico ali na questão do incêndio. Se não tiver dentro da legislação, né, por exemplo, para pôr uma placa, tem uma instrução técnica que fala sobre ela, né? Então, a luz de emergência tem um padrão exigido lá pelo bombeiro militar. Então, o mapa de risco, sim, ele sofre a influência da questão da segurança contra incêndio, dos riscos de incêndio, né? Mas, no momento, lógico que para o bombeiro é fácil quando ele chega num estabelecimento e ele vê que tem um mapa de risco e lá está falando como é que está a situação do risco de incêndio, né? Então, isso ajuda ele, sim, na questão do, opa, vou entrar mais a fundo, não, né? Mas não é que influencia na questão da liberação do AVCB, né? O que influencia mesmo são projeto, equipamentos, treinamento de brigada, material retardante de fogo, é uma série de coisas, tá? Obrigada, Márcio, pelas dúvidas esclarecidas. De nada, imagina. Legal, muito obrigado. Eu fiquei imaginando agora fazer um teste desse no dia de prova, lá no ciclo básico. Confusão que ia ser. Mas onde eu trabalhava, o pessoal tinha esses testes, esses exercícios, o pessoal deixava as peças na mesa lá e saía todo mundo, acabou. Depois se virava para retomar a produção como estava antes. Era bem sério. Bom, o Davidson mandou a pergunta dele aqui agora. Márcio, boa tarde. Obrigado por acertar o convite da CIPA e pela palestra. Fui seu aluno na FEF e é um prazer te reencontrar aqui. Gostaria que você falasse mais sobre os tipos de extintores e o uso deles em cada situação de incêndio. Obrigado. Ok. É o Davidson? Tá. Obrigado, que agradeço, viu, Davidson, em poder contribuir aí, né? Nós temos... eu vou falar sobre os extintores mais utilizados, né? A gente fala muito sobre isso nos cursos de brigada de incêndios, cursos de formação de bombeiro, né? Então, a gente tem lá, cada material combustível, ele tem a sua classificação, né? Como combustível. E, consequentemente, ele tem um agente que combate aquele material, aquele tipo de material. Por exemplo, quando a gente fala sobre materiais sólidos, né? E aí a gente fala papel, madeira, mesa, papelão, eu costumo até dizer nos meus treinamentos, né? Porque eu dou muito treinamento fora, eu formo bombeiros civis, formo socorrista para trabalhar em resgate de rodovia, formo guarda-vidas. Eu costumo dizer que nessas aulas que nós, seres humanos, nós pertencemos à classe A, né? Ou seja, que nós somos, né, sólido ali também, enfim. Tudo que é sólido pertence à classe A, né? E como é que eu combato um fogo, né, da classe A, né, os materiais combustíveis ali que pertencem à classe A? Eu vou combater ele, nós chamamos ali com água, né? A água, ela tem a sua eficiência, né, porque ela atua. Porque todo material combustível que pertence à classe A, ele queima em superfície e em profundidade. Então, para combater esse tipo de fogo, eu preciso de um agente extintor que atue tanto na superfície como em profundidade. E o mais indicado é a água, né? Então, ele age ali por resfriamento, né? Então, ele penetra até as profundezas lá do material combustível e ele faz ali a extinção do fogo. Então, quando a gente fala de classe A, falamos de materiais sólidos, né? Materiais combustíveis sólidos, né, que queimam em superfície e profundidade e, como característica, eles deixam resíduos. E aí, quando a gente vai para outro tipo de combustível, né, outro tipo de material que também queima, quando a gente fala sobre líquidos inflamáveis, ele tem a sua característica diferente, né, ele não queima na profundidade, ele só queima em superfície, né? E para combater esse tipo de combustível que está em chamas, eu preciso de um agente extintor que haja na superfície, né, que nós chamamos da técnica de abafamento. Lembra que a água ela atua principalmente como resfriamento, né, embora ela também, dependendo de como eu utilizo, abafamento. Porém, o agente extintor que eu tenho que utilizar, nós chamamos do pó químico seco, que é o PQS. Ele age como se fosse uma cortina, né, por cima do foco do incêndio, eliminando um dos elementos do fogo, que é o oxigênio, é o comburente. Se eu for entrar muito a fundo, daqui a pouco eu começo a dar aula, né, gente? Mas, para vocês entenderem. Então, o fogo, gente, vai ficar mais fácil para eu falar dos outros extintores, ele é composto por 3 elementos e tem o quarto, né, que é a reação em cadeia. Então, a gente tem o comburente, que é o oxigênio, 21% de oxigênio. Nós temos
o combustível, que está presente em todos os lugares, assim como o oxigênio, são os dois percussores, né? Então, eu tenho um comburente em todo o ambiente, eu tenho um combustível, que é todo material que queima, né? E eu preciso do terceiro elemento para poder ter o fogo, que é o calor. O calor, né, começa a aquecer esses materiais com a presença do oxigênio, começa a desprender gases até chegar numa certa temperatura, né, que nós chamamos de ponto de combustão, e ocorre o fogo, que é a reação em cadeia, a reação dos três, né, encadeia o fogo propriamente dito. E para eliminar o fogo, né, eu preciso eliminar um desses componentes do fogo. Ou seja, eu preciso eliminar o oxigênio, ou eu preciso eliminar o calor, ou eu preciso eliminar o combustível. Tá? Então, quando eu utilizo a água, eu estou justamente eliminando quem? O calor. Né? Por isso que a gente resfria. Quando é um óleo quente, né, que está ali em chamas, eu preciso que o oxigênio está presente. Né? Porque o fogo ele não age em profundidade, só age na superfície. Então, eu preciso de alguma coisa que elimine o comburente, o oxigênio. É por isso que a gente usa o pó químico seco. Né? É um dos. E eu posso também utilizar o CO2, que é outro também que age por abafamento, mas também como resfriamento. Então, líquidos inflamados, a gente utiliza o PQS, tá? Que é um pó, tá? Corrosivo, que deixa resíduo e que danifica, né? Se for um aparelho eletrônico, por exemplo. Quando a gente fala de equipamentos eletrônicos energizados, já pertence à classe C. Então, classe C são os equipamentos eletrônicos, tá? Energizados. Para esse equipamento, o mais indicado já é o extintor que nós chamamos de CO2, tá? O gás carbônico, que ele já age também por abafamento e age por resfriamento, porque ele sai no seu difusor, lá na ponta da mangueira do extintor, ele sai menos de 70 graus. Então, se você pôr a mão, até queimadura de terceiro grau pode dar, tá? Então, esse agente, ele age por abafamento, eliminando o oxigênio, e também por resfriamento, porque ele quebra um pouco da temperatura, né? Então, são os três extintores mais utilizados. Hoje, a gente tem um também que é bem comum, né, que ele é composto de fosfato monoamônico, que é o ABC. Ele serve para essas três classes de incêndio, né? Então, uma vez que utiliza, tá, tanto materiais sólidos, como materiais líquidos, como eletrônicos, ele vai atuar nessas três classes de incêndio. Tudo bem? Então, um pouco aí, não vou entrar mais na classe D, que já são materiais perifóricos, e materiais radioativos, então a gente vai muito além, né? Mas o básico que nós, como brigadista, como cipeiro, é interessante saber, são essas três classes de incêndio, os três agentes extintores, como é que é composto o fogo, né? E enfim, espero poder ter respondido a sua pergunta. Excelente. Uma pequena aula sobre extintores, né? Muito interessante. Bom, a gente tem duas perguntinhas aqui em texto, depois eu entro na fila novamente de quem ergueu a mão aí para falar com o áudio, tá? A primeira aqui é da Clélia. Márcio, você não acha, isso aqui é pergunta difícil para você, hein? Você não acha que pelo fato do tamanho da universidade, pela grande circulação de pessoas na universidade e estrutura dos prédios existentes, a universidade não deveria ter uma brigada de incêndio há muito tempo? Sim, sim. Concordo plenamente, viu? E eu digo, né, que não só a brigada de incêndio, que é essencial, isso é para ontem, né, que já deveria ter, algumas unidades, as mais novas, principalmente já tem, o CPQBA, eu já fui lá dar treinamento da brigada de incêndio, e lá também tem, uma brigada muito boa, com equipamentos, né, prédios novos também já está tendo os brigadistas, alguns equipamentos, mas nós estamos muito atrasados nessa questão de brigada, né, então, sim, já era para ter há muito tempo, né, mas faltava pessoas com esse olhar, né? Porque existe legislação para isso, mas lá atrás não estava sendo seguida, né? E existe uma realidade que é a segurança de nossa como trabalhador, dos estudantes, enfim, das pessoas que circulam pelo campus, né? E que a gestão, como eu disse lá atrás do Genésio, por exemplo, como presidente, eu tive uma grande oportunidade, né, de falar sobre essa questão. Então, nós fizemos simpósio de segurança contra incêndio, fizemos várias palestras, CIPAT, cursos, né? Então, a gente está avançando, tá? E eu digo mais, a gente tem que não ter só a brigada de incêndio nas unidades, mas a gente tem que ter um grupamento profissional de bombeiros civis, né, pela dimensão que é a universidade, com mais de 50 mil pessoas transitando, né, fora de pandemia,
pela universidade, né, nos hospitais, laboratórios e etc. Né? Por isso que eu sou um defensor e sugiro muito, sim. Nós temos, assim como a Bosch, que é aqui do lado, tem o seu grupamento de bombeiros com caminhão, né, com equipamentos, e tem os seus servidores, seus trabalhadores com curso de brigada de incêndio. A universidade também tem esse padrão de qualidade em relação à segurança. Beleza. A Giovana pergunta. Anteriormente era oferecido um curso de brigada de incêndio na EduCorp, que foi suspenso por conta da pandemia, né? A pergunta dela é, seria possível um treinamento online para brigadistas, ou este curso precisa necessariamente ser presencial? Olha, sim, o Corpo de Bombeiro, ele preza bastante pela parte presencial, né, pela questão prática, porque tem o manuseio dos extintores, né, que é importante. Dá para fazer teórico? Dá, mas hoje, atualmente, o Corpo de Bombeiro não está assim, não é que ele não aceite, né, mas ele não recomenda, entendeu? Ele recomenda o quê? Que tenha a parte teórica, lá está escrito na grade de formação do brigadista, tantas horas teóricas, tantas horas práticas, né? Então, o Corpo de Bombeiro, ele preza por essa questão prática também. E eu também, como especialista da área, eu digo, não que não deva ter teórico, é melhor que nada. Mas, se possível a gente fazer presencial, ter a parte prática, ela é fundamental, né? Porque é na prática que a gente tira as falhas, né? Às vezes a gente está na teoria. Então, a EduCorp está prevendo, sim, retomar esses cursos, tá? Eu fiquei sabendo que estão para retomar os cursos aí de brigada de incêndio também, tá? Aí eles devem avaliar como é que vai ser essa questão, se vai ser tudo EAD, se vai ter a parte presencial, até onde eu sei vai estar prevista a parte presencial, né? Agora, quando vai ser, não sei, tá? Perfeito, obrigado. Agora é o Rodrigo. Boa tarde, Genésio, André, Márcio, todos os citeiros. Boa tarde. Parabenizar primeiro pela palestra, né, Márcio? Sempre trazendo informações importantes aí para nós. Eu tenho 3 perguntas, mais ou menos dando no gancho aí das perguntas dos colegas aí. Vou falar um breve histórico histórico recente lá da CIPA, da Faculdade de Enfermagem, né? A gente acabou identificando a gente tinha um sério problema na parte elétrica do prédio, né, que a gente foi recebendo funcionários novos, docentes novos, instalação de ar aqui, instalação de ar para lá, e quando ligava, de repente, 3 áreas ao mesmo tempo, caía a energia elétrica de um corredor do prédio, né? Então, nós levamos isso para a diretoria dá o apoio legal lá para nós da CIPA, né? Ela autorizou a gente pegar orçamentos com empresas que mexem com essa parte elétrica, né? Uma empresa foi contratada, foi lá, fez esse laudo para nós, e a diretoria autorizou o serviço lá da readequação da parte elétrica, tá? Então, essa parte aí já ficou bacana. Só que essa empresa também identificou, Márcio, que o nosso alarme de incêndio, a sirene, e os detectores de fumaça não estão funcionando. Tá? Além do nosso para-raio também do prédio. Tá? Daí que eu vou encaixar as 3 perguntas. Em relação à evacuação do prédio, isso tem que ser feito com a sirene em funcionamento, ou se não há necessidade. Tá? Aí a segunda pergunta, a elaboração desse documento e da evacuação do prédio, tem algum órgão na Unicamp, no caso, não sei se é a Segurança do Trabalho, que pode nos auxiliar a elaborar esse documento? E a terceira pergunta se não, vamos supor, a gente marca um dia essa evacuação do prédio. Precisa ter um acompanhamento, no caso de você ou da Segurança do Trabalho, para nos orientar ali como proceder com essa evacuação, tá? E só uma última colocação que você fez... nós tivemos, sim, um treinamento de primeiros socorros, tem uma docente lá da Faculdade de Enfermagem que ministra esse curso, tá? E, de repente, se o Genésio, vocês acharem interessante ter esse curso aí para os cipeiros, a gente pode entrar em contato lá com a docente se ela teria interesse em ministrar o curso aí para nós. Rodrigo, Obrigado. Qual é o nome da professora? É a Ana Paula Boaventura.
Tá? Obrigado, Márcio. Imagina, Rodrigo, que agradeço aí, como sempre, né, assíduo aí na CIPA, né? E falando em essa intensidade aí, né, de cipeiro, gente, eu, nesse momento, também queria destacar aí uma pessoa que contribuiu muito para a CIPA, né, uma pessoa sempre disposta a ajudar, sempre disposta a somar, a fazer mais, além daquilo que era a sua atribuição, né, como servidor. Como todos sabem, foi a perda que a gente teve, foi muito triste, né, do Edmilson. Edmilson aí foi um cara que marcou a CIPA, né, na sua participação em tudo aquilo que precisava dele, né. Então, eu quero deixar aqui meus sentimentos para todos os cipeiros aí, o meu reconhecimento pelo trabalho que o Edmilson fez, pela pessoa incrível que ele era, né. Eu tive a oportunidade, o privilégio de fazer uma peça teatral com ele, para quem não viu, mas eu cheguei a fazer uma peça onde ele era o filho e eu era a mãe, né? Então eu cheguei a me vestir de mulher, fazer uma coisa que eu nunca tinha feito, né? Mas para falar sobre segurança contra incêndio, né? E o Edmilson foi sensacional na peça também, me incentivou, me encorajou muito, né? Porque ele já tinha experiência com isso. Então, aí meus sentimentos e o meu reconhecimento, tá? Pela pessoa que ele foi, né? Como servidor, como Unicamp, né? Foi uma pessoa que contribuiu muito para o progresso da universidade. Tá? Então, meus sentimentos. Agora, retomando aqui a pergunta do Rodrigo, né? Rodrigo, em relação a fazer os simulados com os equipamentos sem estar funcionando, né? Sem os alarmes de incêndio estar funcionando e etc., o ideal, o simulado, ele prevê o quê? Ele prevê justamente quando é algo real que está para acontecer, né? E o alarme, ele justamente ele tem a sua função, que é treinar, né, as pessoas ao significado do alarme, né? Por que aquele alarme é acionado, o que está acontecendo e o que tem que ser feito. Então, quando eu não tenho um alarme funcionando e eu vou fazer um simulado, eu já descaracterizei ali se fosse algo real, que o alarme teria que funcionar. Então, eu teria que sair no boca... Lógico, se acontecer hoje, não está funcionando, eu vou ter que sair no boca a boca, né? Pessoal, por gentileza, me segue aqui, eu sou brigadista e tal, né? Então, fica um pouco complicado fazer um simulado com os equipamentos que estão sem funcionar, né? Teoricamente, porque eles precisam estar funcionando justamente para a gente poder... Né? Você já sabe o problema, já está correndo atrás, como você disse, já contratou uma empresa de fora para verificar, eles constataram que não estão funcionando. Eu acho que o próximo passo agora é buscar deixar isso funcionando, né? Consertar, e aí depois que estiver tudo ok, aí sim vale a pena sim, fazer o simulado, porque aí vocês vão estar com tudo já ok. Né? E a outra pergunta que você fez em relação ao simulado, se tem que ter acompanhamento nosso e tal. Não necessariamente, não precisa ter o acompanhamento, né? O que eu recomendo antes de tudo? O treinamento de brigada de incêndio, porque o treinamento da brigada é o que vai capacitar vocês a ter um olhar técnico, eu não digo técnico de especialista, mas como a CIPA, né? Nós somos cipeiro, mas a grande maioria não é técnico de segurança do trabalho, não é engenheiro de segurança, mas tem um conhecimento diferenciado, tem um conhecimento técnico. Então, o brigadista é a mesma coisa, tá? Então, quando tiver criada a brigada de incêndio aí é o momento de, vamos fazer o simulado, né, vamos elaborar o plano de atendimento emergencial contra incêndio, porque não precisa ser um engenheiro e um técnico de segurança para fazer o plano. A própria brigada de incêndio pode fazer isso. Né? Lógico, se você tiver o apoio de um engenheiro, de um técnico de segurança, né, vai ajudar ainda mais, né, a fortalecer esse plano de atendimento emergencial, né? E isso, a tendência no futuro é que os engenheiros técnicos da unidade possam fazer isso também. Mas enquanto não tem, é válido, né? Desde que seja por pessoas que tenham conhecimento básico naquilo que está se propondo a escrever. Tudo bem? Eu acho que as perguntas foram respondidas, né, Rodrigo? Mais alguma coisa eu esqueci? Não, é isso mesmo, Márcio. Agradeço. Imagina. Hein? Perfeito. A próxima da fila aqui é a Débora. Oi, boa tarde. Obrigada pela palestra, foi muito boa. A minha dúvida é em relação à brigada de emergência. Então, assim, a minha unidade, como algumas outras da Unicamp, por conta da CETESB, a gente precisa ter uma brigada de emergência por causa das características, né, da nossa unidade. E aí eu queria saber, eu preciso ter, então, 2 brigadas? Seria uma de emergência e uma de incêndio? Ou ela estaria englobada dentro dessa de emergência? Porque, pelo que eu entendo, o curso da brigada de emergência, ele é mais amplo, né? Então, ele estaria também já incluso esse curso da brigada de incêndio?
Oi, Débora, boa tarde, tudo bem? Débora, na realidade, até onde eu sei, quando ele fala brigada de emergência, também está se referindo à brigada de incêndio, né? Porque a brigada de incêndio é uma brigada de emergência, né? Que ela vai atuar justamente na emergência. Então, eu acredito que o que está pedindo é justamente isso, uma brigada de incêndio, tá? Que também, em outras nomenclaturas, a gente chama brigada de emergência. Então, eu só preciso saber lá qual que é a carga de incêndio, porque baseado nisso, qual que é a exigência, né? Se é uma brigada de incêndio com custo de 4 horas, que quando o risco da edificação é baixo, se o risco é médio, aí necessita de um custo de brigada de 8 horas, se o risco é alto, um custo de 16 horas, tá bom? Mas a brigada de emergência, na realidade, é a brigada de incêndio, tá bom? Que tem conhecimento, tem aula de primeiros socorros, aula de prevenção e combate a incêndio. Ah, tá certo. Obrigada. De nada. Beleza, o Genésio vai falar agora, Genésio? Então, pergunta boa aí. Bom, pessoal, eu acho que a primeira tarefa nossa, com esse conhecimento que o Márcio acabou de falar, de apresentar para nós, ele deu uma alternativa. A gente precisa chegar no nosso chefe imediato, nos nossos coordenadores, nos nossos diretores, e pedir para ele que nós queremos fazer o curso de brigada. Eu vou falar algumas coisas aqui, e depois eu quero que o Márcio me oriente se esse seria o melhor caminho. Mas eu quero dizer para vocês que nós deixamos tudo encaminhado o ano passado, nós fizemos vários mapas de risco, fizemos vários contatos com o pessoal do CAISM, vários contatos com o pessoal do HC, inclusive falando diretamente com o próprio superintendente do HC, com o coordenador do CAISM, e várias unidades. Uma das unidades que a gente conversou bastante foi com o diretor do Geociências. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que fiscalizar. Nós, CIPEiro, temos que fiscalizar. Se tiver alguma carência, alguma pendência, a gente tem que cobrar como um CIPEiro. Inclusive, protocolar com o nosso diretor, dizendo que nós queremos o que estamos propondo. E isso aí é legal, porque eu acho que já está na hora de nós encaminhar isso para as gestões. Porque, na verdade, é o seguinte, está com 3 anos, estou indo para 4 anos que eu estou na CIPA, eu acredito que esse será meu último ano como presidente da CIPA. E nós já fizemos tudo do possível para implementar essas propostas. Então, é verdade que a gente nós da CIPA, fizemos um debate com os candidatos a reitor, na qual fomos bem transparentes no debate, fomos coerentes, e apresentamos uma saída, uma resolução. Então, é verdade que eu pedi hoje de manhã uma conversa com o professor Cezinha, a ponto de a gente fazer uma reunião para a gente apresentar um novo propósito em relação a isso. É importante ter uma unidade de corpo no campo? Está mais que na hora. É importante ter curso de brigada? Está mais do que na hora. É importante a gente qualificar o nosso pessoal na questão de prevenção de acidente? Sim. Então, está tudo encaminhado. O que nós precisamos fazer é começar a materializar, começar a levar esse problema para os nossos diretores, nossos coordenadores, até mesmo para os nossos ATUs. Então, Márcio, é o seguinte, qual seria a saída, por exemplo, para a gente montar essa unidade de corpo de bombeiro? Você tem mais ou menos ideia quanto custa esse material? Você acha que está na hora da gente conversar com o reitor da Unicamp e apresentar que está mais que na hora de implementar isso, que não só vai resolver o problema da Unicamp, a questão dos problemas que tem da universidade, a questão de roubo, a questão de emergência, a questão de formação, e até mesmo pode até ajudar a própria Barão Geral, entendeu? Então, eu queria que você implementasse isso. Você tem dinheiro para isso, é possível fazer, depende de quê. Porque, na verdade, é o seguinte, eu acho que temos que começar a resolver isso e arrumar uma saída para isso, porque, na verdade, é o seguinte, a CIPA está querendo isso, primeiro, é o que eu estou percebendo na fala de todo mundo aqui, a CIPA está querendo que a próxima gestão dê um aval, dê uma assistência e abrace essa causa. Então, eu queria saber se tem acordo com o que eu estou falando, se você compreendeu
se for possível, eu falo de novo, mas eu acho que você poderia dar uma linha para o nosso inteiro. O que você faria? Então, eu acredito o seguinte, quando estava na gestão do professor Marcelo, nós chegamos a apresentar alguns projetos, né? Eu fiz algumas apresentações, e sempre tinha alguma dificuldade apresentada ali, tinha que fazer, e aí a gente ia lá, corrigia, ajeitava, arrumava e tal. E aí, no final, tinha que passar por várias comissões para poder ser aprovado. Eu cheguei a fazer levantamento de compra de caminhão, orçamentos, né? E tudo. Mas o que eu vejo hoje, né? Agora mudou o reitor, lógico, o professor Marcelo também estava acessível a essa questão da segurança contra incêndio, né? Mas não avançou como deveria, tá? Agora, com o novo reitor, o professor Tom Zé, de repente, é uma nova oportunidade da gente retomar a questão do projeto, né, de bombeiro, grupamento de bombeiro civil, a brigada, já estamos avançando na questão de projetos, né, para poder a liberação do AVCB, os cursos de brigada, está caminhando, né? Mas eu acredito que a CIPA poderia fazer um documento, né, um relatório, como se fosse uma petição, né, de todos os cipeiros, né? Porque os cipeiros representam cada um a sua unidade. Falando sobre o consenso da CIPA sobre a segurança contra incêndio da universidade, né? E que a gente entende que os cursos de brigada de incêndio, os equipamentos de proteção contra incêndio dentro da universidade, mais a criação de um grupamento de bombeiro civil dentro da universidade, a CIPA entende como ser uma excelente ação voltada para prevenir qualquer tipo de acidente, né? E até mesmo uma pronta resposta caso venha acontecer dentro da universidade. Então, acho que deve-se sair um documento da CIPA, né, para a reitoria, para o novo reitor, né, falando sobre a nossa preocupação e dando sugestão para que o novo reitor venha, né, criar um GT, por exemplo, para que venha discutir sobre a necessidade da implantação do bombeiro civil dentro da universidade, né, sobre a brigada de incêndio e propor projetos, né, já que, né, pouco se tem em relação a isso, eu até escrevi alguns, mas, e aí teve que passar por outras comissões, mas que surja outro GT, né, criado pela reitoria, para que esses GTs venham discutir sobre a implantação do bombeiro civil dentro da universidade, mas as brigadas, né, e que saia um documento da CIPA levando essa necessidade, né, para que o reitor adote, né? André, deixa eu dar uma réplica aqui. Márcio, você sabe que o que nós estamos pensando, sabe que é um negócio de grande valia para a universidade, vai resolver vários problemas. Mas você sabe que não é fácil implementar isso na prática. Por exemplo, a partir do momento que o professor Tom Zé, nosso magnífico reitor, assumiu a administração, a gente já solicitou, está protocolado, uma reunião para discutir o futuro da CIPA e o futuro da universidade. Então, na verdade, que hoje também eu fiz essa cobrança. Então, eu acho que a gente poderia estar reforçando a possibilidade de convidar novamente, assim como nós convidamos para participar dos debates, como candidato, então agora teria um momento fundamental estar participando, dar um retorno sobre isso, né? Até então não tive um retorno. Claro que eu vou harmoniosamente solicitar novamente. Mas eu acho que precisamos fazer uma reunião conjunto com a universidade, o que é possível fazer, o que não é possível fazer. Então, a gente fica aguardando, em caso isso aconteça, a gente chamará todos os cipeiros para fazer esse debate. Inclusive, eu estou propondo que na próxima reunião a gente coloca como a candidatura dos candidatos à CIPA para que levante como bandeira essa proposta. Aí eu queria saber se você tem acordo contigo ou não, se é possível fazer isso, colocar isso como uma das bandeiras da CIPA, dos prováveis candidatos a cipeiro da CIPA. Genésio, realmente,
é o que eu digo, né? Por exemplo, nós temos que nos unir, né? Porque quando a gente fala prevenção de acidentes, a gente fala sobre prevenção de incêndio também, né? E a questão do incêndio, a gente, hoje, por exemplo, depois de tudo que eu apresentei, tudo que eu falar, quando a gente fala sobre segurança contra incêndio, será que na minha unidade eu estou seguro? Né? Será que, por exemplo, como a gente foi citado, né? O alarme não funciona, mangueira hidrante não funciona. E se fosse uma situação que estivesse pegando fogo, né? Eu teria que atuar. Eu não tenho brigada, o pessoal não tem conhecimento. Quando a gente fala sobre, já faz uma reflexão sobre isso, a gente já vê que a universidade não está segura quando se fala proteção contra incêndio. Então, eu acho que, sem dúvida nenhuma, essa tem que ser uma bandeira da CIPA como um todo, né? Tem que ser uma bandeira da CIPA, porque é a nossa segurança que está em jogo, é a segurança dos alunos que estão em jogo, é a segurança das pessoas, né, que frequentam o campus que está em jogo, né? Então, acho que, sem dúvida nenhuma, temos que defender e carregar essa bandeira, né? É por isso que eu, como técnico de segurança do trabalho, né, eu poderia abordar vários temas aqui, mas eu vejo aonde requer muita atenção. É a segurança contra incêndio, né? Por isso que eu enfatizei nessa palestra falar sobre esse tema. Então, é uma bandeira que eu carrego, né, e que digo que é onde mais tem necessidade, né? Eu acho que a da CIPA, principalmente quem vai se candidatar, né, quem quer fazer parte da CIPA, continuar, né, acho que deve sim carregar essa bandeira como primordial, né? Segurança na universidade, segurança contra incêndio também. Viu, André? Já que você tem hoje uma nova coordenadora do RH, e como ela está chegando agora, seria um ponto estratégico de você fazer essa discussão com ela, viu? Eu acredito que ela vai sensibilizar, e depois daí a gente vê o que tirou de concreto. Mas a gente vai tirar uma linha, conforme a orientação do Marco, tirar uma linha de propósito para a gente trabalhar todo mundo coletivamente, todo mundo junto, para ver se a gente consegue mobilizar e fazer uma proposta única. Certo, Marco? Certo. Estou à disposição. Perfeito, pode contar comigo. Esse assunto me empolga muito e eu acho que a gente tem que unir forças mesmo e construir alguma coisa sólida para perpetuar para as próximas gestões também, né? Então, já passou do tempo, a gente tem que fazer um trabalho concreto mesmo e pode contar comigo para o que precisar. Legal, viu? Olha, deixa eu te falar um negócio. 3 anos atrás, eu me apresentei e apresentei essa proposta, né? Eu não conheci o Márcio. Quando acabou a reunião, o Márcio falou, Ginésio, eu estou contigo, não abro mão. Eu vou te seguir até você parar de defender essa proposta. Está comigo até hoje. E tem abraçado a causa profundamente, tem me dado força para isso, entendeu? Porque muita gente achava isso absurdo. E, no fim, é possível concretizar isso. E eu estou aqui nesse propósito, querendo realizar esse propósito. Porque esse propósito não é só meu, é da universidade. Se um dia a universidade estiver amparada com essa proposta, nós estamos seguros. Eu não quero que nada aconteça na minha casa, onde eu vivo, onde sobrevivo, entendeu? Mas eu tenho essa prerrogativa de preocupação, e assim eu queria também jogar essa preocupação para todos os cipeiros. E eu acho que essa causa não é mais nossa do que qualquer outra pessoa, né? É isso. Parei por aqui. Bom, o Guilherme parou, mas a gente também chegou no final do evento. Tem mais perguntas para o pessoal fazer, mas a gente não vai ter tempo, porque a gente já está no finalzinho e a gente precisa fechar. Eu compartilhei com vocês um link do formulário, então as pessoas que tiverem mais perguntas ou considerações, pode acessar esse formulário, coloca a pergunta lá, que a gente vai dar um jeito de responder, a gente aciona o Márcio de novo para tirar essas dúvidas, a gente compila tudo isso e divulga novamente essas respostas. Então podem abusar do formulário lá e perguntar o que quiserem, que depois a gente vai divulgar essas respostas para vocês, tá? E aí eu passo a palavra para o Genésio novamente, e queria agradecer novamente o Márcio, porque esse tema é muito bom, daria para a gente ficar mais umas 2 horas conversando aqui tranquilamente. Obrigado. Nada, obrigado. gente, eu agradeço. Obrigado, viu, Márcio, pelo seu apoio, pela sua participação, foi de grande valia, de grande participação, eu acredito que todo presente viram isso com bons olhos. Mas eu gostaria de estar fechando esse ciclo com a seguinte proposta. Conforme a nossa proposta com os candidatos a reitor,
eu e o Márcio elaboramos um projeto. É um projeto importante que a gente gostaria de entregar para o reitor. Aí, para isso, eu queria ver como que eu faço para que o super tivesse ciência, para que tivesse apoio mais ainda. E aí, esse seria o primeiro passo. Então, a gente vai tentar uma hora, ver como que a gente fecha isso, tá bom, Marcos? O trabalho que nós desenvolvemos. E aí, de antemão, eu estou agradecendo com antecedência, né? O dia foi bastante cheio de informação. Acho que essa informação nos fortalece. E amanhã nós teremos outro dia. Vai ter um tema mais light, mais legal, mais bacana. E com certeza que vocês vão gostar também. Então, a partir de amanhã, a partir das 9 horas, começaremos o nosso trabalho. Lembrando que amanhã quem coordenará uma parte das atividades será o nosso vice-presidente da CIPA, que é o Érico, um grande guerreiro, um grande amigo. Esperamos que todos possam participar conosco. Só para reafirmar que eu vou mandar seu certificado, Márcio, por e-mail, e como a gente está homenageando o saudoso Paulo Freire, que esse ano está completando 100 anos, resolvi presentear os palestrantes com uma obra de Paulo Freire. Então, você vai receber brevemente uma obra de Paulo Freire, tá bom? Pela sua gratidão. E é isso, pessoal. Então, amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta, a partir das 9 horas. Obrigado, viu, André, pela força que está dando aí. Obrigado a todos. Estou à disposição.